Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor, Ele tem todo o poder quando tudo deixares no altar. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, queridos amigos, irmãs, você que está me acompanhando, que Deus nos abençoe. Nesta semana, no momento de oração, nós estamos estudando sobre a vida de Sansão. Alguns aspectos na vida de Sansão, mas aspectos que foram fatais na vida de Sansão. E eu quero pedir a você para me acompanhar e quem sabe você possa também repassar essa mensagem, não a mensagem que eu estou pregando, se você quiser fazer isso, amém, mas você mesmo pode compartilhar com as suas argumentações, mas aprenda então essas lições que foram fatais na vida de Sansão. E ele tomou algumas decisões que foram fatais. Foram 3 decisões que nós vamos estudar nessa semana. Mas Sansão, primeiro, ele se recusou a aprender com as suas próprias fraquezas. Todos nós temos nossas fraquezas. Depois, Sansão escolheu amigos errados. Todos nós temos nossas amizades, mas nós precisamos selecionar nossos amigos. E a terceira decisão errada que Sansão tomou foi que ele escolheu não levar Deus a sério. Ele escolheu não levar Deus a sério. Então, na primeira escolha fatal de Sansão, ele escolheu não aprender com as suas próprias fraquezas. Sansão tinha pelo menos 2 fraquezas. Ele tinha pelo menos 2 fraquezas. A primeira fraqueza, ele tinha um temperamento muito ruim. Ele levava tudo na ponta da faca. Ele irava-se com frequência. E ele não ficava somente irado. Ele fazia questão de se vingar. Ele vingava. Ele fazia o que fosse necessário para poder vingar-se. Então, Sansão tinha um temperamento muito ruim. Ele matou 30 homens para conseguir roupas porque estava com raiva. O texto, nós vamos ler aqui. Não vou ler esse texto. Ele está em Juízes capítulo 14, de 12 a 19. Eu não vou ler esse texto. O que foi? Sansão deu uma festa, um banquete. E aí naquele banquete ele convidou alguns amigos. E aqueles amigos vieram. E então, ele brincando com os amigos, ele fez lá uma charada. Ele conta lá uma charada e eles teriam que descobrir e dar a resposta àquela charada. E ele fez o seguinte: se vocês descobrirem, eu dou uma muda de roupa para cada um de vocês, um manto para cada um de vocês. Mas se vocês não descobrirem, vocês terão que me dar. E aí eles não descobriram. Mas a esposa de Sansão, ela era amiga desses homens, desses 30 homens, e ela então começou a chorar diante de Sansão e pedir a ele: revela para mim qual é a charada e tal, esse enigma. E ela passou todos aqueles dias do banquete, eram vários dias de banquete, e ela passou todos aqueles dias chorando diante dele. E ele revelou para ela, e ela revelou para os amigos. E os amigos, então, no último dia, chegaram para Sansão e disseram: Sansão, nós descobrimos o enigma, a charada é essa, e deram a resposta para ele. Sansão tinha que dar, então, as 30 mudas de roupa e aquele manto para aqueles seus amigos. E ele não tinha.
E ele desce então e ele mata 30 homens e pega então as roupas desses homens e entrega para aqueles seus amigos. Ele faz isso, ele é capaz de fazer isso, ele está pronto a matar. Ele está sempre pronto a matar. Sansão é aquele que tem sangue nos olhos. Também ele incendiou um campo só para se vingar. Nos versos 3 a 5 de Juízes 15, nós lemos: Sansão lhes disse: desta vez ninguém poderá me culpar quando acertar as contas com os filisteus, eu vou me vingar. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda, depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que ia colher e também as vinhas e os olivais. Então ele vai lá e ele destrói toda a colheita dos filisteus, toda a plantação. Estava pronta para a colheita. Ele vai lá e destrói tudo. Ele consome tudo, ele destrói tudo aquilo só para se vingar. Ele era vingativo. No verso 7, verso 8 e verso 11 desse mesmo capítulo 15, diz assim: Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Eu apenas me vinguei. Não quero saber das consequências. Não quero saber se vocês vão sofrer as consequências. Eu me vinguei, pronto, acabou. Então Sansão era assim, ele era inconsequente. Ele não queria saber das consequências, ele simplesmente fazia e pronto, se vingava. Então Sansão era motivado pela ira, nunca se controlava e continuava com os seus erros. Ele era dominado pela ira, ele não se controlava e continuava errando, e continuava a passos largos nos seus erros. A segunda fraqueza de Sansão, ele possuía um incontrolável desejo pela carne. Ele tinha desejos carnais. Sansão era fisicamente forte, porém moralmente fraco. Tinha muita força, mas a moral de Sansão era débil. Então sua vida foi um ciclo de fracassos. Ele nunca aprendia com seus erros. Era um fracasso após o outro. Ele não aprendia, ele não se corrigia, ele não se emendava, ele não acertava o passo, ele continuava errado. Para Sansão, isso era um tipo de jogo. Sansão vivia dizendo assim: quanto próximo do fogo eu posso estar sem me queimar? Então ele ficava brincando com o fogo. Para ele isso era um jogo, ele brincava com o fogo. Eu me lembro quando eu era pequeno, não me lembro a idade, morava lá em Colatina. E então meu pai era gerente de uma olaria. E tinha uma bomba que puxava água do rio para molhar a terra com a qual se fazia os tijolos. E então puxava água essa bomba. E a tubulação naquela época era tubulação de ferro, não era de plástico. Então aquela tubulação, talvez assim de umas 2,5 polegadas, mais ou menos, lá dentro do rio, puxando a água para jogar lá naquele local onde jogava terra e molhava e tal. Em uma época, houve uma situação lá na bomba, um descuido lá, e um fio encostou na tubulação. E aquele tubo que estava lá dentro da água estava eletrificado. Então a água tremia, a água estava tremendo ali. E nós ficávamos tomando banho e nós íamos perto daquele tubo e a gente chegava assim e dava choque na nossa mão. E a gente botava a mão assim e sentia choque. E nós íamos levando a mão mais perto do tubo e o choque ia aumentando e a gente puxava a mão. E o choque ia aumentando e a gente ficava ali brincando. Você imagina se encostássemos naquele tubo dentro da água. Você imagina o desastre. Você imagina a tragédia. Mas nós brincávamos, éramos crianças. Mas Sansão não era criança.
Eu não sou criança, você não é criança. Nós não podemos brincar com fogo, nós não podemos brincar com as nossas fraquezas, nós não podemos brincar com as nossas mazelas, nós não podemos facilitar com o pecado. E Sansão, ele brincava com fogo. Sansão brincou com Dalila. E aí, quando cada mentira que Sansão contava para Dalila, mais perto Dalila estava da verdade. E ele brincava, e mentindo, e ela ia descobrindo, e ela ia então encontrando a verdade. Então, enquanto brincava com Dalila, Sansão estava brincando com a tentação, brincando com o fogo, e enfim se queimou. Enfim, ele teve um final trágico. Então, enquanto brincamos com as nossas fraquezas, quantas vezes estamos dizendo, é só dessa vez, é só dessa vez, é só apenas uma vez. Nessa brincadeira com o fogo, nessa brincadeira com as nossas fraquezas, nessa brincadeira com o pecado, quantas vezes dizemos, até posso ficar deprimido, até posso adoecer, até posso me sentir mal, mas vai ser apenas uma vez. Apenas uma vez. Vou experimentar apenas mais uma vez. Vou experimentar apenas mais uma vez. E aí vamos brincando com fogo. Ninguém quer fracassar. Ninguém quer fracassar. Entretanto, é um processo que vai aos poucos, é apenas uma vez, é apenas mais uma vez. E nesse processo, e nesse passo a passo, você pode estar andando até culminar numa tragédia, até culminar num fracasso total. Então o problema cresce à medida em que recusamos aprender com as nossas fraquezas. Todos nós sabemos onde nós somos fortes e onde nós somos fracos. E o fracasso acontece porque nós nos recusamos a aprender com as nossas fraquezas. À semelhança de Sansão, você pode dizer, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu não tenho forças para mudar. Eu não consigo me controlar. E aí você vai passo a passo nesse processo até a destruição. Entretanto, a boa notícia é que Deus não desiste de nós. Ele não desiste de mim, não desiste de você, da mesma forma que ele não desistiu de Sansão. Ele não desistiu de Sansão. E Deus está dizendo, eu te darei forças para sair desse atoleiro e obter a vitória. Eu te darei forças para vencer essas suas fraquezas e ser um vitorioso, uma vitoriosa. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. E que nós possamos continuar esse estudo sobre a vida de Sansão e aprender com a palavra de Deus a como vencermos as nossas fraquezas e como fazermos escolhas certas e como contarmos com Deus que não desiste de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. E agora tem o seu momento de oração. Se você está em família, graças a Deus, pode ser que você esteja no trabalho, em algum local, e você não está com a sua família. Mas se você está com a sua família, ore com a sua família. Mas depois tenha o seu momento a sós com Deus. Faça disso uma disciplina. O seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, onde você vai abrir o seu coração diante de Deus. Eu quero te pedir, assim como Deus não desiste de você, não desista de Deus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.